Privilégio, irmãos, podermos mais uma vez, com temor e tremor diante do Senhor, anunciar a palavra que é dele, para o povo que é dele, porque tudo por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Quero convidar os irmãos a estarem orando a Deus em favor dos nossos pastores, da igreja, das enfermidades que muitos estão enfrentando, como os irmãos já perceberam aqui. Nesta hora estamos promovendo um revezamento, com o aumento dos casos de Covid. O pastor Davi está hoje, então, fazendo rodízio, o pastor Jair está de férias, o ministro Henrique também. Nós estamos fazendo a nossa parte, certo de que o Senhor é fiel para conosco. Até porque a vida é uma construção, meus irmãos. Jesus usou como exemplo dois homens, um sensato e outro insensato, para embasar a conclusão do famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E assim nos diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 7, de 24 a 29. Você pode abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo, e você pode acompanhar também no telão esta bendita palavra de Deus. Mateus 7, 24 a 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Oremos mais uma vez, amados. Senhor, é o teu povo, é o teu servo que fala contigo, é a tua igreja que se reúne em teu nome para te prestar culto, Senhor. E o Senhor que já tem nos falado de tantas formas e tantas maneiras. Fala-nos agora, Deus, por meio da tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. A vida é uma construção, meus irmãos. Um dia me chamou a atenção que, andando pela rua, deparei-me com um homem forte, com uma camiseta estampada com os seguintes dizeres: desculpem a poeira que vocês estão vendo em mim, é porque Deus está em obras. Desculpem a poeira que vocês veem em mim, porque Deus está em obras. Amados, o nosso Deus é um construtor de vidas, de sonhos, de projetos. E Ele a cada passo está construindo na sua vida, a história da sua vida, à medida que você o busca de todo o seu coração. E como eu gosto de obras, meus irmãos, como eu gosto de uma construção. Mas saibam que a respeito desta experiência de edificação de uma casa sobre a rocha, um dia eu passei um dos maiores sustos da minha vida. Tive a impressão de que este temporal narrado no texto, nas palavras de Jesus Cristo, havia passado pela minha vida. Informo como. Havia acabado de construir uma casa com muito sacrifício, casa que, graças a Deus, resido nela até hoje.
E era uma quarta-feira de oração. Fui à igreja onde era pastor e oramos ali. E naquela noite caiu um temporal, mas um temporal daqueles que só brasiliense conhece, quando, após muito tempo de seca, e um temporal muito grande. Fui dormir, e ao amanhecer do dia, quando eu entrei num dos cômodos da casa, havia uma rachadura que ia do teto quase que ao chão. Passei pelo corredor e havia também uma outra rachadura imensa ali. E naquele momento, irmãos, eu confesso que diante da situação que eu estava vivendo, momento de decisão, momento em que a decisão que eu estava tomando iria ter um fator determinante nas finanças da nossa casa, a Isane se lembra muito bem disso, ia ter uma consequência determinante em todo o nosso rumo e a nossa vida a partir daquele momento. Quando eu vi aquela situação, eu entrei em pânico, eu fiquei apavorado. E eu disse assim: Senhor, a minha casa está caindo, a casa está rachando. Senhor, a minha vida toda está aqui nessa casa, Senhor. Eu botei a minha vida toda aqui, agora que com tantos compromissos e a decisão que eu tomei, eu preciso honrar o compromisso e a casa está caindo. Senhor, o que será da minha vida? Vocês sabiam que o pastor também passa por essas coisas? Fiquei apavorado, entrei em pânico. Mas é numa hora dessas que faz diferença, queridos. Onde nós firmamos a nossa vida, em que base, em que solo nós firmamos a nossa vida, porque me lembro claramente, quando o Espírito de Deus falou ao meu coração e disse assim: meu filho, a sua vida é essa casa aí, então sua vida está valendo muito pouco. Eu quero que você saiba que a sua vida vale muito mais do que essa casa, porque pela sua vida eu entreguei o meu filho na cruz do Calvário. E aquela palavra de Deus ao meu coração naquele momento, queridos, me trouxe tranquilidade. Levei um engenheiro ali, e o engenheiro analisou e disse assim: não, fique tranquilo, pastor, isso é apenas o solo que está acomodando. Foram 220 caminhões de aterro, o solo está acomodando, graças a Deus, pode ficar em paz, a estrutura não está abalada. Graças a Deus, a estrutura daquela casa não estava abalada. Mas eu quero perguntar a você, meu querido irmão, nesta hora e neste momento, diante desta palavra do Senhor que nos mostra um homem sensato e um outro homem insensato, em qual estrutura, em qual solo, de que forma você tem construído a sua vida? Onde está amparada a sua vida, a sua fé, os seus sonhos, os seus projetos neste momento? Estão amparados por areia ou estão amparados na rocha? A vida, meus irmãos, é uma construção espetacular e maravilhosa que o Senhor faz na sua vida. E esse tema construção me apaixona, e eu quero continuar ainda desenvolvendo um pouco mais sobre esta reflexão, para que os irmãos percebam a complexidade numa construção. A minha vida e a sua vida é uma vida cheia de complexidade, cheia de detalhes que Deus vai cuidando, assim como um engenheiro cuidadosamente vai cuidando de uma construção. E eu quero citar como exemplo para os irmãos a construção e a reforma deste templo. Vocês sabiam que há detalhes aqui neste texto que somente o engenheiro conhece? Nosso irmão Joram. Há detalhes aqui nessa construção que vocês saberão agora. Por exemplo, vocês que estão na galeria, quando vocês pegam este elevador para chegar até aí, e ele sai ali do nosso andar térreo, para que esse elevador fosse colocado ali, foi necessário que no banheiro, enfim, que há ali embaixo, meus irmãos, fosse feita uma fundação, quatro tubulões de 6 metros, cheios de ferro e de concreto, para sustentar esse elevador que leva vocês em cima em segurança. Vocês sabiam disso?
A vida é complexa e a construção é complexa e ela é cheia de detalhes, e é assim que Deus faz com você, assim como cuidadosamente irmão Joram cuidou da reforma deste templo. Vocês estão vendo, dá para pegar um close ali, na saída do ar-condicionado, vocês estão vendo ali? Não havia aquelas saídas ali. Foi cortado com o instrumento próprio, mas no lugar daquele corte ali, e eu confirmei isso com o Joram, foi colocado espécie um caixote, uma caixa, onde foi revestido de um concreto e um cimento especial que se expandiu para que a estrutura daquela parede, querido, veja, uma parede imensa, não fosse abalada. Que coisa espetacular, que detalhes, queridos, preciosos. Querem mais detalhes sobre este templo que vocês estão aqui, casa de Deus? Essas saídas de emergência que vocês estão vendo aqui, é interessante que havia, exatamente onde foi projetada essas saídas, uma coluna. Mas uma coluna não pode ser derrubada de uma hora para outra. Cuidadosamente, meus irmãos, irmão Joram e a equipe de mestres de obras e os funcionários, primeiro fizeram uma outra coluna ali, de sustentação, deixaram secar, deixaram ela se firmar. Depois, com muito detalhe, uma broca especial, à base de água, em que a água ia passando e a broca ia furando uma laje muito grande que havia, não muito grande, mas determinante para impedir a saída, aos pouquinhos, querido, furo por furo, para que não houvesse atrito, para não abalar a estrutura do templo. Foi sendo realizado este trabalho, um trabalho de paciência que durou dias, para que tudo fosse feito com segurança. Irmãos, há momentos na nossa vida que nós precisamos entender que é assim que Deus age conosco, amorosamente, cuidadosamente, vagarosamente. Ele vai removendo algumas peças que precisam ser removidas, para que algo novo possa ser colocado no lugar. Trabalho de paciência. Vocês querem saber ainda um outro detalhe muito interessante? Nós olhamos para esta iluminação que aqui está e ficamos pensando, como deve ser para trocar uma dessas lâmpadas quando queima, Lincoln? Como deve ser? Já pararam para imaginar? Queima uma lâmpada dessa, aquela outra ali, a outra ali. Meus amados, estudando, pensando, em cima dessa cobertura, há corredores ali, feitos ali, uma estrutura leve de metal, estrutura metálica leve, para que, havendo necessidade, pela parte superior, cada uma dessas lâmpadas sejam trocadas. Projeto de inteligência que Deus concede, meus irmãos. Vocês sabem que essas lâmpadas, essas que estão assim, olhando daqui, dessa parte assim, né? Essas menorzinhas, em todos os 3 corredores, se você desligar o templo todo, elas ficam ligadas e apenas o corredor fica iluminado. Trabalho de engenharia, meus irmãos, cálculo. Que coisa tremenda, que habilidade, irmãos, que amor, que riqueza de detalhes. Pois é exatamente assim que Deus age comigo e com você. É exatamente assim que o nosso Deus trata conosco, meus irmãos. Mas para isto, e para que tudo isto estivesse aqui, houve uma base muito sólida que no passado foi feita aqui, meus irmãos. E cada parede dessa aqui era um desafio muito grande, os pedaços que precisavam ser removidos, a base. E aplicando então esta palavra à minha vida, à sua vida, nesta riqueza de detalhes que é a nossa vida, eu não sei se este é o momento em que você está passando por um temporal, está passando por uma obra, como aquele homem, desculpem a poeira que estão vendo em mim, Deus está em obras. Eu não sei se você está em obra, mas um fato fundamental que nos remete a este texto é que, se de fato a vida é uma construção, e ela é uma construção, quais são os princípios, quais são os valores, onde nós estamos plantando a nossa vida, os nossos sonhos e, enfim, os nossos projetos, em quem e no que você está firmando os valores da sua vida, meu irmão? A palavra que nós acabamos de ler nos diz claramente,
Na conclusão deste Sermão do Monte, nós precisamos entender um pouquinho o contexto deste texto, para entendermos o que Jesus estava querendo dizer. É importante que nos lembremos que ele disse no verso 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. A quais palavras Jesus estava se referindo? Ele estava se referindo a todo o sermão que foi proferido, desde o capítulo 5 de Mateus, até este aqui, Mateus 7, 29, foi o Sermão do Monte. Todo este sermão é a base, é o alicerce, que todo homem sensato, que toda mulher sensata, que todo ser humano sensato à imagem e à semelhança de Deus, deve procurar viver, buscar e permitir-se ser transformado, reformado, renovado pelo Senhor a cada dia, para que, quando vier o temporal, porque certamente ele virá, e quem sabe ele está passando na casa e na vida de alguns, a sua casa, a sua vida possa permanecer firme e de pé, porque a sua vida está firmada na rocha, e a rocha é a palavra que o Senhor proferiu, meus irmãos. E é interessante que pouco antes, no 7, 21 e 22, o Senhor revela aquela multidão que ficou maravilhada com o seu discurso, porque era um discurso de quem tinha autoridade. A vida de Jesus estava firmada na palavra, estava firmada em Deus, ele era o próprio Deus, e ele vivia a palavra que falava, e falava a palavra que vivia. E ele disse o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Homens insensatos, que têm aparência de ter casa na rocha, mas construíram suas casas na areia. Meus amados irmãos, diante desta realidade que é a vida é uma construção, nós precisamos observar então os fundamentos que Jesus nos concede, que ele nos concedeu e que ele compartilhou com os discípulos e com aquela multidão que estava ali ouvindo a sua palavra, maravilhado, porque eram palavras cheias de autoridade. Nós precisamos entender que se a vida é uma construção, e de fato ela é, meus queridos, nós precisamos observar o que diz esta palavra, e não apenas observar, mas viver e praticar esta palavra diariamente, meus amados, porque senão vão será o nosso esforço, vão será o nosso sacrifício, vão serão os nossos projetos, vão serão os nossos dias, e vão será a nossa expectativa e a realização dos nossos sonhos. E ele nos dá base para nós firmarmos a nossa vida nesta noite, seja qual for a realidade da sua construção nesse momento, meu querido, seja em que momento estiver, o segmento da sua obra, ou na fundação, ou quem sabe já no meio da obra, ou partindo para uma conclusão, independentemente do momento da vida em que nós estamos ou em que nós estivermos, nós precisamos a cada dia, dia após dia, certos de que o Senhor está firmando e fazendo uma obra em nós, precisamos firmar os nossos passos na palavra e na rocha, que é Jesus Cristo e a palavra de Deus. E ele nos apresenta esta base em todo o sermão. E destaquei aqui apenas, queridos, nesta noite, para a palavra de Deus para o nosso coração, base para a nossa vida, as bem-aventuranças. Se você quer estar habilitado para enfrentar as tempestades desta vida, se você quer de fato construir a sua casa na rocha e não nas ilusões, você precisa observar, e eu preciso observar, e nós precisamos observar e viver aquilo que Jesus ensinou.
E mostra-nos a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 5, que uma grande multidão seguiu a Jesus e ele dirigiu-se a um monte. Os historiadores são unânimes em afirmar que não tem condições de dizer qual monte foi este, certamente uma planície, porque ali facilitava a comunicação, as pessoas sentadas. E no capítulo 5, no verso 1, vendo Jesus as multidões, assim como Ele está nos vendo nesta noite, assim como Ele está nos falando ao coração nesta noite, que a vida é uma construção, e se você quer construir a sua vida na rocha, nós precisamos andar na contramão da história. E ele então começou dizendo assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Numa outra versão, bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque o pobre de espírito, os humildes estão sempre necessitando de alguma coisa. Quem quer construir a sua casa na rocha, sua família, os seus projetos e seus sonhos, precisam buscar esta humildade de espírito, entendendo que precisamos do Senhor a cada dia, porque os humildes de espírito, os pobres de espírito estão sempre precisando de alguma coisa, mas o Senhor Jesus conclui dizendo: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus ama os humildes, mas abate os soberbos. A soberba precede a ruína. Onde temos edificado a nossa vida e a nossa casa? Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Amados, como vivemos dias em que nós temos chorado pela perda de amigos, de parentes, de familiares, chorado pela falta da oportunidade de nos abraçarmos, chorado porque éramos felizes e não sabíamos. Já ouvi essa expressão algumas vezes: como eu era feliz quando eu podia apenas sentar-me à mesa com a família, sentar-me à mesa com os amigos. Mas o que Jesus se refere aqui, bem-aventurados os que choram, é aquele choro de fato da necessidade de justiça, da opressão que eles viviam por conta da religião que imperava na época. Choravam de tristeza e de angústia porque se sentiam presos, mas o Senhor disse: felizes os que choram, porque serão consolados. E para nós também é uma verdade hoje, queridos, que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Isso é casa firmada na rocha, queridos. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Firmar a casa na rocha, meus irmãos, é andar na contramão da história. Felizes são os mansos, porque herdarão a terra. A terra prometida nos aguarda, queridos, mas esta terra não se conquista com espada, com lanças, nem com escudo, assim como disse Davi ao gigante Golias: tu vens a mim com espada, com escudo e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Deus vivo a quem tu tens afrontado. É com o Senhor e é em nome do Senhor, queridos, que nós herdaremos a terra, tendo a nossa casa firmada na rocha. Felizes são, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas, amados, a justiça a qual o Senhor Jesus se refere não é esta justiça humana. Recentemente, participando de um sepultamento onde um homem injustamente fora preso, e aquele homem morreu na prisão por conta deste fato na sua vida, e aquela pessoa ligadíssima a este homem disse: infelizmente a justiça não nos ouviu, infelizmente ninguém quis ouvir a verdade dos fatos, interpretaram do jeito que eles quiseram interpretar, e por isso eu perco agora o meu marido. A justiça da terra falha, meus irmãos, mas a justiça do Senhor, ela é perfeita, e ela no seu tempo certo, ela se manifestará, queridos. O Filho de Deus, que é a própria justiça, quando retornar, queridos, ai daqueles, diz a palavra, que vivem de modo indigno, em modo incorreto diante do Senhor, que tem a sua casa firmada na areia.
a sua vida, sua riqueza, seus sonhos e seus projetos nas coisas deste mundo. A justiça do Senhor virá. E foi isto que ele disse para Abacuque: Abacuque, a minha justiça prevalecerá no tempo que eu tenho por mim determinado, mas quanto ao justo, como você, viva pela fé. Se você não entende as injustiças deste mundo, e se isso tem derrubado a sua casa espiritual, firme-se no Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que os que têm sede e fome de justiça serão fartos. Bem-aventurados aqueles que firmam a sua casa na rocha e que têm misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, meus irmãos. E o princípio aqui é este: você deseja que sejam misericordiosos para com você, você deseja que você seja compreendido, você seja amado, você seja estimado e querido, então faça isto, ame, exerça a misericórdia e exerça a compaixão. Felizes são aqueles que firmam a sua casa na rocha. Felizes são aqueles que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. E era exatamente por causa desta afirmação de Jesus Cristo: felizes os limpos de coração, porque verão a Deus, que muitas vezes as suas palavras contrariavam profundamente os escribas e os fariseus, meus irmãos. Houve um momento em que eles ficaram indignados, porque o Senhor Jesus afirmou assim: muito bem, vocês são muito religiosos, isso está aqui neste sermão também, vocês se dizem muito misericordiosos porque não adulteram, mas saibam vocês que aquele que olhar com uma intenção impura no seu coração para com uma mulher, já cometeu adultério com ela. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, meus irmãos. Coração sujo, coração corrompido, coração imundo, não verá o Senhor, queridos, é o que diz a palavra de Deus. Felizes os que firmam a sua casa na rocha. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando você ouve essas palavras, queridos, quando eu olho para esta palavra, a palavra de Jesus Cristo, e quando eu percebo a forma como ele agiu, principalmente diante daqueles que o acusavam injustamente pouco antes do seu Calvário, queridos, qual era a atitude do Mestre? Diante da violência de Pedro, que arrancou ali a orelha do servo Malco, ele pegou a orelha, colocou no lugar e disse: aquele que com o ferro fere, com o ferro será ferido. Meus amados irmãos, quem de nós está disposto a firmar a nossa casa sobre a rocha? Quem de nós está disposto a abrir mão para pacificar? Quem de nós está disposto a perder para que o reino de Deus ganhe? Quem de nós está disposto a se dar para que a causa de Deus seja vencedora, queridos? Quem está disposto? Quantas vezes, diante de certas realidades em que nós encontramos na vida, ao invés de jogarmos água, nós jogamos gasolina, e este tipo de fogo é fogo do inferno, se não é fogo do céu, porque o Espírito de Deus é de paz, é de alegria, é de bondade, é de misericórdia, queridos, é de pacificação. Bem-aventurados os pacificadores que firmam a sua casa na rocha, porque eles são chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são pacificadores, meus irmãos.
E nós somos desafiados pela palavra para sermos imitadores de Deus, que o mundo possa ver Deus em mim, em você, em nós, através da nossa atuação, através da nossa pacificação, querido. Quando você chega num ambiente, me permita perguntar isso para você, quando você chega num ambiente, o ambiente se transforma em ambiente de paz ou ambiente de desconfiança e de guerra. Deixa eu contar uma particularidade para vocês aqui, para perder uns quilinhos. Que esforço, que luta, que falta que faz o açúcar, que dá no nervo quando falta o açúcar. E foram dias meio nervosos, né, Zane? Foram dias meio agitados, querido. Dá uma irritação, uma falta de controle, um negócio impressionante. Quem passou por isso sabe o que é. Eu não estou dizendo que venci, não, a etapa ainda é longa, viu, irmãos? Orem por mim, me ajudem, porque não é fácil, não, irmãos. Mas sabe, eu estava irritadíssimo, a ponto, eu sei que vai brigar comigo, o Pedrinho está aqui, ainda bem que não está aqui embaixo, está na galeria, nem olhem para lá. Cheguei em casa, ele falou assim: mãe, papai está muito nervoso, faz o seguinte, dá um copo de açúcar para o papai, mamãe, por favor, dá um copo de açúcar para ele. Em casa a gente conversa, viu, tá? Dá um copo de açúcar. Sabe o que eu fiquei pensando, meus queridos? Sabe o que eu fiquei pensando? De coração. Não preciso falar que é de coração, porque Deus sabe. Sabe o que é, meus irmãos? Como diz a turma, fala sério. Ninguém é obrigado a conviver com o meu mau humor, independentemente do que eu esteja passando, meus irmãos. Ninguém é obrigado a aturar o meu destempero, seja por qual motivo for. Eu sou um servo do Senhor, queridos. Você é servo do Senhor. O ambiente onde nós estamos presentes deve ser um ambiente revestido de paz, de alegria, de amor, de bondade. Isso é firmar casa na rocha. Está nervoso, querido? Vá ao psiquiatra. Não é pecado ir a psiquiatra. Escute isso que eu estou lhe falando, em nome de Jesus. Vá a um psicólogo. Deus usa a vida de psicólogos para você trabalhar suas emoções nesse momento de pandemia. Precisa, querido. Quantas vezes você é um pacificador fora da sua casa, mas dentro de casa você é um instrumento de guerra, querido, porque não se controla. É fácil se controlar com os outros, mas controle-se dentro de casa, controle-se na sua igreja, controle-se com os seus irmãos amados, porque ninguém é obrigado a conviver com gente mal-humorada, ninguém é obrigado, e a responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é nossa. Quem entende essas coisas simples assim, está edificando a sua casa na rocha. Eu cheguei e falei: meu filho, perdão aí, estou chato mesmo, estou chato, mas vou cuidar desse negócio aí, cuidar disso aí. E eu acho que eu estou mais calmo, né, mano? Eu acho que estou mais calmo. Pacificadores, meus irmãos, pacificadores. Concluo aqui, queridos, dizendo o seguinte: palavras de Jesus. Vocês são felizes. Olha que coisa maravilhosa. Muitas vezes nós ficamos lamentando porque agimos direito e sofremos perseguições. Muitas vezes nós lamentamos porque agimos honestamente no trabalho e não somos avaliados como deveríamos ser. Mas o Senhor está vendo todas estas coisas, e o Senhor diz assim, depois de dizer bem-aventurados os pacificadores, Ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha por que bem-aventurado. Talvez alguém esteja passando um momento assim. Muitas vezes nós pastores recebemos esse tipo de comunicação: pastor, eu estou sofrendo opressão no trabalho por causa da minha fé. Pastor, eu estou sendo perseguido porque eu não ajo com injustiça, porque eu não quero participar da corrupção, estão ameaçando tirar o meu lugar. Pastor, eu estou sofrendo, pastor. E a gente diz: olha, fique firme,
Sabe por quê? Porque os que sofrem perseguição por causa da justiça, diz a palavra do Senhor, e quando mentem, e quando agem injustamente, diz assim: regozijai-vos e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E para a gente entender isso, basta ler um pouquinho da vida dos profetas. Jeremias chega a dizer assim: Senhor, maldito foi o dia do meu nascimento, Senhor. O sofrimento é muito grande. Você olha para a vida de Isaías, vai pregar a vida inteira e ninguém se converte. Já imaginaram? Você olha para a vida de um Jonas, com dificuldades tremendas, mas que mesmo assim, com aquela dificuldade tremenda, mesmo com falta de amor no seu coração, Deus usa a sua vida e Ele salva, é instrumento de Deus para salvar uma cidade inteira, queridos. Você está passando por perseguição, queridos. Lembre-se que a sua vida não está firmada só no seu trabalho. A sua vida está firmada nas mãos daquele que te deu este trabalho. E se Ele quiser tirar você dali, Ele vai tirar. E se Ele quiser mudar a situação, Ele vai mudar, porque Ele é Deus, meus irmãos. Ele é Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim também, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, olhem que coisa profunda isso. Quando a nossa luz brilha diante dos homens, quando nós vivemos cada dia firmando a nossa casa, a nossa vida, os nossos valores, os nossos sonhos, os nossos projetos na rocha que é Jesus Cristo, quando a nossa luz está brilhando diante dos homens, eles veem as boas obras que praticamos por amor a Jesus, e pelas obras que eles veem nós praticando e realizando, o Pai do céu, o Pai que está no céu, é Ele que é glorificado. Que coisa maravilhosa, irmãos. Meus amados irmãos, que nos ajude o Senhor, seja qual for o tempo em que estejamos vivendo. Repito, eu não sei se você está num tempo de bonança, de paz ou de temporal. Mas uma coisa eu sei, porque assim diz o Senhor: se a minha vida, se a sua vida, se a vida desta igreja estiver firmada na rocha, a palavra de Deus, e em Jesus Cristo nosso Senhor, o temporal vai passar e a casa vai permanecer de pé, porque é o Senhor quem nos diz assim. Amém.